Ei pessoal, parei aqui para falar um pouco sobre emoções para vocês. Emoções, ultimamente, elas têm sido magnificadas ou então reprimidas, endemonizadas por vezes. No entanto, as emoções, elas são necessárias para a nossa vivência e sobrevivência. Eu posso citar algumas emoções universais, como por exemplo, alegria, tristeza, raiva, nojo, medo, surpresa. São emoções universais. E quando eu falo sobre magnificar emoções, eu falo no sentido de que há muitas pessoas que vivem de acordo com aquilo que sentem, de acordo com as próprias emoções. Se elas não sentirem, por exemplo, uma alegria para ir trabalhar, elas não trabalham. Elas não desenvolvem a habilidade, não desenvolvem a inteligência emocional. O reconhecer, o identificar aquela emoção e lidar com ela. E porque elas não se conhecem, porque elas não desenvolvem a inteligência emocional, não estão nem aí para isso, então elas sofrem muito, porque são pessoas instáveis. Porque as emoções, assim como os sentimentos, eles têm essa natureza de instabilidade, eles vão e vêm, sobem e descem, aparecem e desaparecem. Essa é a natureza das emoções, dos sentimentos. E eu posso fazer aqui rapidamente uma diferença entre emoções e sentimentos. Emoções é a reação que o seu cérebro tem a um estímulo externo. Então, por exemplo, você está passeando, você está andando por uma rua escura e você ouve um barulho assim em um mato próximo. Você sabe que aquele lugar tem mato, então você ouve um barulho, você pode pensar que é um ladrão, que é um bicho. Então, qual é a emoção que vem? O medo. É o medo que vem. E esse medo vem para nossa defesa, ou para correr, ou para partir para cima, se for necessário. No entanto, há pessoas que deixam partir grandes chances de ascender na vida porque elas não se sentem bem naquele momento. E há outras que reprimem as emoções, como por exemplo a raiva. Eu sou cristão, não tenho raiva. Não, eu sou educado, eu não tenho raiva. Tem raiva sim, isso é natural. Que a raiva é também para a nossa defesa. Então, por exemplo, quando você sente raiva, você é ativado no seu corpo, já foi ativado no seu corpo esse mecanismo para poder se defender, não deixar as pessoas passarem por cima de você, lhe desrespeitarem, lhe maltratarem. Isso é super saudável. E como que você pode lidar melhor com as emoções? Ah, tá, eu tenho que falar dos sentimentos. Lembrei aqui agora. A boca grande, eu acabo indo direto no assunto para várias direções. Estou aprendendo aqui com esses vídeos. Sentimento, ele já é mais profundo. As emoções, ao passo que as emoções são respostas do cérebro a estímulos externos, os sentimentos, eles têm muito a ver com aquilo que nós comunicamos, com aquilo que pensamos, com aquilo que estamos permitindo que venha para dentro de nós, aquilo que estamos assimilando. Então vem os sentimentos. Há pessoas que têm um sentimento de gratidão, há pessoas que têm inveja, há pessoas que têm ressentimentos, enfim, preocupações, ansiedade. Ansiedade, ela não pode ser endemonizada. A pessoa diz, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade. A ansiedade é o que nos move. Se você vê a palavra emoção, tem aí essa raiz de mover, de movimentar. Tem aquela pulsão, emoção. Aí falando da ansiedade, isso é super necessário para que nós possamos desenvolver as atividades do dia, possamos nos direcionar a elas no sentido de resolvê-las. Quando é em excesso, eu falei ontem sobre excessos, quando há excesso, aí é algo a ser tratado. Mas você pode evitar muito de ter picos, de ter surtos, por exemplo, ao lidar lidar a cada dia consigo, se questionando sinceramente, investir no desenvolvimento pessoal e profissional, comunicando isso a pessoas confiáveis, como foi seu dia,
e também se permitindo ouvir aos outros e tendo uma atitude altruísta, não egoísta. Você pode prestar atenção naquilo que você está vendo, lendo, ouvindo. Não é necessário você olhar todos os telejornais que estão falando o tempo todo más notícias. Notícias ruins, as estatísticas de quantos já morreram da doença X, Y, Z. Há psicólogos que dizem que um telejornal por dia já é suficiente. Eu digo assim, assista aquilo que você sabe que tem um conteúdo sério, que tem a diversidade de assuntos, de informações, de notícias, e se certifique de que, se é realmente necessário, você vê isso. Daí você vai se poupar de muitos problemas, porque se você voluntariamente se expõe ao tempo todo falar sobre más notícias, assistir isso, você vai, provavelmente, eu digo que é certeiro, viver em uma tristeza, preocupação e medo. Esse é o ponto. Então se poupe, se preserve, cultive bons momentos, estar com pessoas que são agradáveis, que são leves. Pratique uma atividade física. Ah, mas eu gosto de pedalar, não gosto de malhar. Então o que é que te impede de ir pedalar? Eu faço isso, eu me permito a isso. Se eu estiver entediado, eu saio. Tem pessoas que estão casadas e quando começa a briga ali e o marido, por exemplo, vê que a coisa vai ficar muito pesada, eu conheço pessoas que fazem isso, eles saem de casa. Eu digo que é melhor sair, em alguns casos, do que ficar e gerar uma coisa pior. No entanto, aquela emoção, a raiva, por exemplo, ela é necessária. Hashtag fica aqui a orientação. Preste atenção no que você está comunicando, no que você está pensando, porque onde a mente vai, o homem a segue, assim como o homem pensa, assim ele se torna. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então, se você semeia, se você investe em si, no autoconhecimento, na inteligência emocional, em saber identificar, reconhecer tais emoções, tais sentimentos, você vai ter muito mais sucesso, muito mais êxito no relacionamento consigo, com as pessoas e no lidar com as circunstâncias da vida. Receba aí meu forte abraço e até o nosso próximo encontro.